Olá a todas, bem-vindas. Estamos no terceiro encontro virtual do Mulher das Letras, com 4 convidadas especiais. A Ana Reis de Carvalho, diretamente da Itália, a Branca Lesser da Suíça, do Brasil, eu da Suíça, Ana Mendes, a Catarina também do Brasil e a Sara Carvalho de Portugal. Estamos aqui todas em conexão virtual, maravilhoso, sejam todas bem-vindas. Então, queria passar a apresentação da nossa amiga Catarina Labourret. Catarina, nossa escritora, poetisa, grande senhora das letras, inscrita em muitas academias, um grande membro ativo. Gostaria de passar a palavra e se deixasse apresentar. Bem-vinda, Catarina. Sim, boa tarde a todas. Boa tarde, Portugal. Boa tarde, Itália. Boa tarde, Suíça. Boa tarde, Brasil. Boa tarde ao mundo. É um prazer imenso estar nessa live relativa, né, ao trabalho das mulheres nas artes das letras, nas artes em geral. Quanto à minha apresentação, posso também deixar para a nossa anfitriã, caso considere melhor, ou então eu mesma procedo. Pode apresentar-se e dizer tudo o que gosta de fazer e ofereça-nos esse privilégio. Sim, eu sou professora, mestre em Letras e Ciências Humanas, trabalho na Universidade da Força Aérea, tenho assim uma estrada bem longa no magistério, no Rio de Janeiro, em diferentes graus. E quanto à minha produção poética, ela tem início desde lá na infância, quando eu lidava com os meus brinquedos de infância, e nesses brinquedos eu criava oralmente os contos, as conversas com os meus botões, e eram literalmente botões, porque a minha mãe tinha um armarinho, né, como se dizia, o comércio da época, era um bazar, era um armarinho, e eu colecionava botões, então eu estava sempre querendo um botão diferente. Eu tinha minhas bonecas, eu tinha também as panelinhas, né, que normalmente os brinquedos das meninas da época eram as bonecas, eram as panelinhas, mas eu gostava muito era de brincar com os meus botões e com os animais. Então, já lá com os meus 6 anos, 5, 6, 7 anos, 8 e por aí vai, eu ficava com esses botões enfileirados num determinado horário do dia e brincava com esses botões como se esses botões fossem personagens. Aliás, eles eram personagens de toda uma história de pessoas que diariamente saíam ou para a escola ou para o trabalho e entre si conversavam, dialogavam e se encontravam. E aí eu ia formando as minhas histórias orais. Bom, com os animais, eu sou amante dos animais até hoje, né? Eu protejo os animais, tenho vários, e eu dava aula. Eu tinha um determinado horário do dia, com direito a ficha de chamada e relação de nomes. Fazia a chamada dos animais, só que o que acontecia? Os gatos, já acostumados com aquele horário, o que eles faziam? Eles fugiam, eles procuravam fugir. Eles faltar a aula, e aí eu dava falta na aula mesmo. E os outros não, os cãezinhos, né, que eu tinha, eles estavam sempre presentes. Bom, e então esse amor pelos animais, esse amor pela literatura, ele vem dessa longa data. E hoje, o que eu vejo? Eu tenho meus escritos, mas esses escritos, eles foram, vamos dizer assim, descobertos por mim, porque eles eram literalmente guardados,
descobertos por mim quando eu comecei a ingressar nas academias de letras e artes de que sou parte. Essas academias de letras e artes estão, inclusive, no meu breve currículo, e entre elas temos academias internacionais, temos a Academia Divine Academie des Arts, Lettres et Culture, Academia Francesa, sob a presidência da Madame Divani Pavese, e em que eu, nela, sou Grand Ambassadeur. Sou também membro da Academia do Núcleo de Buenos Aires, do Núcleo de Letras e Artes de Portugal, das academias no Brasil, Academia de Letras e Artes de Paranapuã, Academia de Ciências e Letras da Ilha de Paquetá, Academia Mineira de Belas Artes e tantas outras academias. E agora, inclusive, a Academia de Letras de São Pedro da Aldeia e a Academia de Belas Artes do Rio Grande do Sul, Ábares. Muito obrigada por me ouvirem. Estou aqui à disposição. Maravilhoso. Toda a disposição de vocês. Internacional. Internacional. Então, é especialista, não é? Na arte de falar, de explicar. Eu gosto muito de ouvir nas lives, de seguir. Acho que tem uma suavidade no que diz, quando declama. Eu gosto muito, muito mesmo. E eu fiquei muito contente, porque afinal somos confreiras também. Sim, não é? Sim. 2 vezes. E então eu gostei muito e sei lá, também por causa de falar francês, espanhol, ter essa facilidade para as línguas, eu acho que você é uma mulher ultra completa e pode ser um grande exemplo para muita gente que quer iniciar-se na literatura, que queira pegar o seu pezinho e seguir um bocadinho as suas pegadas. Eu acho fenomenal. E assim o percurso que lhe levou mesmo a escrever foi essas criações de infância já, não é? Sim, elas me despertaram para esse mundo da fantasia, né, sobre o qual eu me debruço até hoje, e nós sabemos que o que é a arte, se não a criação das fantasias, das nossas fantasias. Essas fantasias, elas podem estar calcadas em uma realidade, mas o voo da arte, ele é mais alto. Ele é como a arte é como um condor, né, de voo bem altivo, altaneiro, vamos dizer assim, imponente também. Então, seria um incentivo também para nós, para motivarmos os nossos meninos, as nossas meninas a começarem a criar historinhas já de pequenos, não é? Pode ser uma ótima ideia para criar grandes escritores mais tarde, ou mesmo para eles, ou entre nós, nas festas de Natal. Eu ainda me lembro que nas festas de Natal contavam-se histórias, e ainda hoje de vez em quando sai uma história e faz rir a família toda. Eu acho isso tão bonito, começar de novo, sozinhos, e depois ganhar confiança e também ter alguém que puxe por nós. Isso é muito bom, Sim, muito gente. Muito sim, obrigada sim. pela partilha. Só mais um minutinho, sim, né? Me lembro também da minha mãe, porque eu não sabia ainda ler. A minha mãe é que lia as histórias infantis para mim. Né? Meu pai era uma pessoa também muito estudiosa, mas a mamãe lia as histórias. E o que eu fazia? Eu decorava essas histórias, depois eu sentava com os meus coleguinhas da minha idade ou mais novos, e eu também contava como ela contava, como se eu estivesse lendo. Só que eu não estava lendo porque eu ainda não estava totalmente alfabetizada. Mas isso é maravilhoso, porque aí valia a inspiração também, de continuar a história do que não sabia de cor. É maravilhoso isso. E está mesmo de acordo com o nosso que é caminhos percorridos entre as artes, a criação e a inspiração, e aí é um grande exemplo de seguimento de criança, criação pessoal, de uma história que conheciam, mas sempre com uma mudançazinha, essa inspiração do momento,
e transformava as histórias. Eu ainda me lembro que às vezes não me lembrava de histórias e eu inventava o fim. O fim às vezes até conhecia, mas um detalhe aqui, outro ali. E às vezes o meu filho dizia, mas mamãe, não era bem assim. E eu disse, olha, mas eu tinha me esquecido outra vez. E contava aquela diferençazinha. Muito obrigada, Catarina. Foi super, super bom. Obrigada. A gente Obrigada. pode voltar daqui a um bocadinho mais. Então, gostava talvez de agora de dar a palavra à nossa amiga Sara Carvalho. Bem-vinda, Claro que sim. Sara. Obrigada. Boa Também tarde uma a grande. todas. É um prazer estar aqui no meio de tantas belezas e tantos países, não é? Aqui representados. Desculpem eu estar sempre aqui a mexer no meu telefone, mas ele vai escorregando e eu estou sempre a tentar ajeitar o melhor possível. Então, o meu nome é Sara Carvalho, tenho 47 anos, tenho 3 filhos, uma delas já passou a adolescência, o outro está a entrar, o outro ainda é mais pequeno. Sempre gostei de histórias também, desde pequena. A minha avó contava muitas histórias antes de adormecer que era com quem eu muitas vezes ficava à noite, quando os meus pais não podiam por alguma razão, ia para a casa da minha avó e adorava. Depois, assim que comecei a ler, lia imenso, li as coleções todas de Enid Blyton, os Sete, os Cinco, as Gêmeas, o Colégio das Quatro Torres. Havia assim aquelas coleções para adolescentes, para jovens, que eu adorava, tinha ali um quê de mistério. E depois passei para a Agatha Christie, e dentro dessa linha foi sempre o que me cativou mais. Em termos de escrita, em termos de poesia, depois foi já mais no liceu, quando comecei a dar o poeta Luís de Camões, pronto, aí apaixonei-me pelos sonetos, pela poesia, pela forma cantada, não é? Como ele escrevia, e comecei a gostar mais de outro tipo de literatura. Em relação a eu escrever, de vez em quando escrevia, mas só para mim, portanto sempre tive muita vergonha, nunca mostrei nada a ninguém. Escrevia papelinhos e em cadernos e cheguei a ter diários também, que punha ali os meus dias, quando era mais miúda. Nunca dei assim muita importância ao facto de escrever. Gostava assim sempre de ler e sempre li muito. Há uns anos para cá comecei realmente a ter aqui uma vontade muito grande de escrever um livro, porque a minha vida deu assim muitas voltas. Eu fui bailarina quando era pequenina, não era com os botões, mas era com bonecas imaginárias, e depois imitava a minha professora de balé, cortava palhinhas porque ela fumava e eu agarrava numa palhinha a fingir que fumava também. E dava ali aulas às bonecas todas, punha ali tudo em sentido. Portanto, também sempre tive uma grande imaginação, sempre adorei inventar histórias e liderar, né? Gostava de mandar ali nos bonecos todos e que andava tudo ao meu comando. Mais tarde, depois deixei o balé por razões de saúde, tive que fazer outro tipo de atividade física e fui trabalhar para a banca. Trabalhei lá durante muitos anos, mas depois não estava satisfeita, despedi-me ao fim de 14 anos e comecei a dar aulas de fitness. Portanto, fui tirando formações, depois comecei a dar aulas em ginásios, ao mesmo tempo em que trabalhava também na empresa, depois consegui-me despedir e fiquei só a tempo inteiro a dar aulas em ginásios femininos, que entretanto à altura abriram, os Viva Fit, não sei se conhecem também, durante uma altura teve assim uma explosão de ginásios só para mulheres, com treinos muito rápidos, e depois comecei a dar aulas de pilates, mais especificamente, e isso foi até o ano passado, na pandemia. Pronto, isto em termos profissionais. A par com isto, a minha vontade de querer escrever, querer fazer um livro, porque achava que a minha vida dava um livro ou dava um filme. Acho que muita gente tem esta ideia de que a minha vida é tão cheia de tanta coisa que era ótimo, dava um romance muito engraçado. E então comecei a levar mais a sério a escrita e fui tirar uma formação. Primeiro participei num concurso, um concurso nacional de escrita criativa, em 2017. E queria, pronto, saber, é só uma mania minha ou será que tem algum jeito para escrever? Deixa-me ver o que é que as outras pessoas acham. Nunca disse nada a ninguém, portanto a família próxima não sabia, e fui ouvir as pessoas entendidas na matéria.
Pronto, em 300 e tal concorrentes, eu fiquei no lugar 69, portanto 69º, e achei que, ok, no meio de 300 e tal pessoas, não fiquei assim tão mal. E em termos de pontuação, a diferença também do primeiro não era assim muito grande. Então decidi apostar num curso de formação online com um escritor português, que é o Pedro Chagas Freitas, que na altura tinha feito parte do júri do Concurso Nacional de Escrita Criativa e estava a dar também uma formação online de escrita. Não me lembro bem, uma oficina de criação de obra, era assim o nome. Pronto, e entretanto tive ali uns 6 meses com ele, online, havia todas as semanas um exercício que eu tinha que fazer, tinha que escrever um determinado número de páginas, tinha que lhe mostrar e ao mesmo tempo ele dava-me lições sobre pontuação, sobre gramática, sobre como é que havia de fazer inicialmente a divisão por um livro, em termos de personagens, as características das personagens, a divisão por capítulos, enfim. Aprendi realmente bastante e isso permitiu-me começar a fazer um livro. Não sobre a minha vida, porque entretanto decidi que acho que ainda não estava na altura. Acho que se calhar antes de morrer, quando for mais velhinha, farei um livro da minha vida. Entretanto, decidi fazer uma obra completamente de ficção, que se chama 777. Tem ali por base a numerologia, portanto, muito à volta do número 7, algumas profecias do livro do Apocalipse, da Bíblia, assim com um romance de uma bailarina também. E olha, deu um livro de quase 400 páginas e vou ter agora, no dia 4 de setembro, o lançamento na Feira do Livro de Lisboa, cá em Portugal, que é o maior evento literário que existe todos os anos. Então já desde já convidadas a estarem presentes, se quiserem, será um prazer, no dia 4, na Feira do Livro. Entretanto, a par com isto, comecei a escrever para uma revista, que é a LKN, que é uma revista online, que é bimensal, para um jornal, que é o jornal A Voz de Paço de Arcos, também é bimensal, portanto escrevo artigos e poesia, fica ao meu critério. Tenho uma página no Facebook que é Cenas de Escritas, que decidi abrir durante a pandemia quando parei de dar aulas e dediquei-me mais inteiramente à escrita. Todos os dias normalmente publico um texto ou um poema, ou em prosa ou em poesia. E depois também surgiu um convite para abrir e coordenar um grupo de poesia que é Alma de Poeta, Alma Inquieta. Também um grupo no Facebook, em que aí existem 1000 e tal pessoas, que o grupo neste momento tem, começou no início deste ano, e todas as pessoas publicam os seus textos, um por dia, e a intenção é ao fim de um ano que fazemos uma antologia com os poemas, com os textos que tiveram mais alcance, mais gostos, e podemos fazer um livro com esse nome, uma antologia, o nome Alma de Poeta, Alma Inquieta, porque acho que todos nós que escrevemos somos realmente inquietos, temos uma mente muito vibracional, está sempre ali com 1000 pensamentos e observamos às vezes muitas coisas que se transformam em textos, muitos sentimentos que são também derramados para o papel, gostamos de pintar palavras e conseguir transmitir sentimentos em quem nos lê. E pronto, é realmente uma arte, uma forma de arte, assim como a dança, assim como a pintura e a música, que eu adoro, mas não toco nenhum instrumento. E como tal, estou muito contente porque no espaço de um ano, que ainda não fez um ano, desde que comecei nesta aventura assim a tempo inteiro e que decidi assumir que realmente escrevo, tem sido muito, muito fantástico, muito bom. Entretanto, também conheci a Adriana e fiquei a conhecer o melhorio das letras em Portugal e pronto, e cá estou convosco com muito gosto. Fantástico percurso, hein? Numa vida. O que eu chamou a atenção no que me foi mostrado há um bocadinho era o facto de ter marcado. Nasci 2 meses antes da Revolução. Da Revolução. Foi mesmo para revolucionar algo em si. Tem assim um espírito um bocadinho revolucionário. De passar de uma ditadura para uma democracia, é isso tudo. É poder exprimir-se, é poder
pôr para fora aquelas pequenas revoluções cotidianas e encontrar uma via. E também há essa parte da rádio que não abordou. Sim, nem me lembrei já. Isto às vezes é tanta coisa. Também é Sim, interessantíssimo. Dentro da timidez, conseguir atingir muita gente. Sim, isto surgiu assim de uma forma muito natural. Aliás, o chamarem-me poeta, poetisa, para mim ainda é muito estranho, porque para mim poetas são os grandes, não é? Luís de Camões, Fernando Pessoa, Flor Bela Espanca, pronto. Entretanto, tenho-me deparado com uma série de poetas fantásticos que descobri através do Facebook e deste grupo que atualmente giro, e depois percebi que existiam uma série de grupos que eu não conhecia, de muita gente que escreve, e que escreve muito bem, e inúmeros livros que existem de poesia, e realmente para mim isto foi assim um acaso, veio por causa do meu livro. Eu pensei em abrir a página para divulgar o meu livro, mas como demorou tanto tempo, eu comecei a escrever coisas, e essas coisas, pelos vistos, são poemas. E através disso houve um poeta que me acompanha no Facebook, e eu a ele, que achou graça àquilo que eu lia e convidou-me para um programa de rádio. Fiquei a conhecer a Maria Isabel Rodrigues, do programa Amantes de Poesia, que é da Rádio Popular, Popular FM. Depois também fui para entrevistada na Rádio Quinta do Conde, também relativamente à poesia, e para falar um bocadinho também do meu filho, que o meu filho mais novo tem trissomia 21, ou síndrome de Down, e então juntou-se ali um bocadinho das duas coisas, dar um pouco de testemunho de o que é ser mãe de uma criança com necessidades especiais. Para além disto, depois ainda tive na Rádio Voz da Alenquer, se não estou em erro, a poetisa Ana Ramos, que é uma querida e que é top a fazer Ana declamações. Ela declama poesia, na minha opinião, como ninguém, pronto, daquelas que eu conheço. Ana Ramos. Ana Ramos, eu conheço a Ana Coelho, que está na Voz do Rádio Alenquer. Pronto, exatamente, mas a Ana Ramos tem uma rúbrica de poesia a uma determinada hora durante a semana, portanto ela não é ali dona da rádio, não é dona da rádio, mas pronto, não, ela não faz a gestão, ela faz a condução de um programa em que declama poesia e dá a conhecer novos autores. Pronto, e ela... Pensei que fosse a Ana Coelho. Talvez ela se chame Ramos Coelho. Não é, porque eu também já é? fui ver a Ana Coelho. Sim, porque desculpa. também fiquei com essa dúvida quando fui ver a rádio Voz de Alenquer, e realmente apareceu uma Ana Coelho. Ana Ramos tem um programa de rádio, eu espero não estar a enganar-me a dizer que é na Voz de Alenquer e ser noutra, mas acho que não. De qualquer forma, ela tem um canal e uma página onde faz declamação de vários poetas. E pronto, e foi a partir daí que também fiquei mais conhecida, digamos assim. Eu acho que estou a tirar muito tempo de antena, estou a falar imenso, não estou? Estamos muito à vontade. Hoje estamos muito à vontade. Ótimo. Com outra plataforma é que é sempre muito contado o tempo, estamos à vontade. Muito obrigada, Sara. Obrigada. Imenso ouvir a voz, pôr o rosto mesmo assim vivo no que a gente lê, no que segue. Maravilhoso, maravilhoso. E obrigada. Realmente ter um filho que precisa de mais cuidados, às vezes não se encontra tempo e você consegue conciliar a vida, ser mãe. Lá está a mulher, voltamos à mesma base, a mulher, a mãe, a amiga, a poetisa, a escritora, a bailarina, tem um mundo no seu mundo tremendo. Um grande exemplo. Talvez por isso mesmo a poesia, e não só a escrita em si, saia mais facilmente, por ter uma janela para colocar esses sentimentos todos. Pode ser assim também uma grande ajuda para muitas que se encontrarem situações idênticas ou semelhantes, de dizer, ok, olha, por que não pôr sobre uma folha branca qualquer coisa que incomoda ou que dê alegria no dia a dia? Pode ser um início, não é? Sim. É sem dúvida uma forma de expressão, e é mais fácil e é mais original, não é? Já vem há muitos anos, portanto,
eu acho que é bom nós despejarmos a nossa alma, não é? E também é ótimo quando outras pessoas sentem aquelas palavras também como sendo delas, e às vezes não na mesma interpretação com que nós escrevemos, mas fazem a sua própria leitura e aquilo toca-lhes lá de alguma forma, e isso é fantástico. Depois esta linguagem universal, não é? Que é a escrita, os livros, a poesia, acabamos por estar todas interligadas, mesmo sendo uma pessoa estranha que nós não conhecemos, que escreveu, mas nós parece que às vezes sentimos aquilo na nossa pele. É como se estivéssemos a ler a nossa história, o nosso momento. É maravilhoso justamente poder. E a lusofonia traz isso também, não é? Porque somos representados no planeta inteiro. E em cada cantinho há um português. É Isso é verdade. maravilhoso. Eu tenho vindo a apreciar, portanto, não é porque eu viajo ou não viajo, é só porque à medida que eu vou viajando, encontro sempre alguém que fala português. Ou um restaurante, ou um hotel, alguém que trabalha na função, alguém que viaja comigo também é. Olha, maravilhoso. E então é sempre é um ponto, assim, a língua, não é? E a escrita, então, é perfeito. Eu já cheguei a ler livros em inglês que tinha encontrado num avião e fiquei encantada e depois segui aquele escritor. E é maravilhoso. Às vezes, sem querer, a gente encontra, assim, personagens de livros que nos falam e a pessoa em si, vamos pesquisar depois quem é que escreveu e encontramos, assim, face a monumentos. E foi o meu caso, por exemplo, um dos livros que eu foi uma pessoa, era um americano e acabei por conhecer mais tarde, e a pessoa tinha 60 anos a mais do que eu, mas parecia que tinha a minha idade, da maneira como ele escrevia, na maneira como eu identifiquei-me imenso com a filha dele, que ele falou muito da filha naquele livro que eu encontrei, sem saber que era a filha dele. E foi maravilhoso. Portanto, às vezes a gente sente-se mesmo assim, tudo com o que lê ou com a pessoa que escreve, é maravilhoso. Muito obrigada. Foi Obrigada maravilhoso eu. partilhar. Obrigada. E visto que falávamos de rádio, por que não passar a nossa amiga Branca? Alô? Bem-vinda, Branca? Oi, gente, tudo bom? Então, eu tô só me vendo agora. Eu achei engraçado. Ah, agora eu tô vendo todo mundo. Então, eu queria agradecer a Ana, a Adriana, essa oportunidade. E eu acho muito legal isso, porque as mulheres, assim, eu ouvi a Catarina e a Sara, e com as duas eu me identifiquei por coisas diferentes. Eu sou advogada, sou mediadora, e desde sempre eu gostava de escrever, de cantar, mas era de uma maneira muito tímida, assim. Então eu cantava, eu fazia aulas de canto, eu fazia um showzinho aqui, outro ali e tal. E eu tenho 2 filhos, eles foram crescendo também, e aí eu fui... Também um monte de coisas aconteceu na minha vida, e aí eu comecei a querer sair do armário, como eu brinco, né? Assim, sabe? A fazer o que fazia sentido para mim de verdade. Então, em primeiro lugar, bom, depois eu falo por que eu me identifiquei com vocês. Bom, com a Sara, já pelo que eu estou dizendo, né? A gente vai. Eu também, foi engraçado, Sara, porque você falou que você também ainda se. Para você é estranho quando te falam que você é poeta. Para mim, eu também escrevia muito no Facebook, e um dia uma menina disse para mim: Ah, você sabia que você é poeta? E aí eu falei: Como assim, né? Não sabia, não. E aí, quando eu lancei meu livro de poesias, eu dediquei a ela. Eu falei, ó, ela que me alertou, né? E aí eu também comecei a escrever muita poesia. Eu fui professora de filosofia do direito há 11 anos, fiz mestrado e tal, publiquei a minha tese. Mas aí eu entrei na faculdade de música em 2013 para fazer pós-graduação em canção. Aí eu comecei, as minhas poesias eu levei para a faculdade, para os meus colegas, e aí eu saí da faculdade com o meu primeiro disco autoral, que foi as parcerias que eu fiz durante o curso, que é esse amarelinho aqui, ó, vou mostrar para vocês, que tá no Spotify, tá no YouTube, né? Bom, aí eu fiz esse primeiro disco, aí eu tive patrocínio, aí eu fiz vários shows com ele, aí em 2019 eu fui para Portugal 4 vezes, eu cantei em várias FENACs por Portugal, em Braga, Guimarães, Coimbra, Porto, Lisboa, muitas, em outros lugares também, e conheci o Mulherio de Portugal, e aí eu participo também de um coletivo de poesias que é das Senhoras Obscenas, que a gente já lançou várias coletâneas, e como a Sara disse, eu também fui estudar, né, assim, estudar a escrita, fiz muitas oficinas de escrita, de
escrita, e fiz com Marcelino Freire, fiz com várias pessoas, e agora eu estou fazendo uma de crônica, e está acontecendo agora com as crônicas o que aconteceu com a poesia, né? Então eu comecei a publicar as crônicas no Facebook e no Instagram, e sim, quase todos os dias alguém que eu encontro vem dizer que não curtiu e que não falou nada ali, vem me dizer como aquilo impactou, e como foi legal, e como se identificou, e como... então, assim, o reconhecimento é muito interessante, né? Com a música, assim, eu já canto desde sempre, então é um pouco diferente do que tem sido com a escrita. A escrita é tipo revelação, como compositora também. Aí em 2020 eu lancei o segundo disco, que é esse, que chama Eu Não Existo, e que eu não consegui fazer o show de lançamento porque teve a pandemia, então eu só fiz lives, né, e agora também fiz uma música nova que eu vou lançar no YouTube. Então tem assim, as coisas que a gente vai conseguindo fazer online, né, então eu não parei de produzir. E agora, por que eu falei que eu só tem a ver com a Catarina? Porque você falou dos botões. E eu comecei na pandemia a bordar. Então, olha só os meus botões aqui, ó. Não sei se dá para ver, tá vendo? Aí eu fiz uma colcha inteira, que eu contei uma história. Eu desmembrei uma poesia na colcha, cada quadradinho é um pedacinho da poesia. E aí toda a borda da colcha são botões. Eu namoro um português que o avô tinha uma fábrica de botões. Olha que gozado. Em Portugal. E quando ele veio para o Brasil me visitar, ele trouxe uns 5 quilos de botão. E aí eu bordei a colcha inteira, entendeu? Então eu achei muito curioso, assim, que a gente vai se identificando, né, umas com as outras. Então, eu acho que é isso. E agora, em relação à advocacia e ao direito, assim, à mediação, eu continuo. Eu fiz um curso também, agora no começo desse ano, de mediação, para ser mediadora em Portugal também pelo IMAP. Então, agora tem a parte que vai ser presencial em Portugal, não sei quando, né, depende da pandemia. Então, eu concilio a vida de artista, né, de cantora, compositora e escritora com o direito, cada vez menos advogada, mais mediadora, mas a arte, ela demanda muito tempo da gente, e principalmente tempo psicológico, né, para criar. Então, eu tenho cada vez me dedicado mais e eu fico mais feliz, e por mim é isso aí. Acho que é isso, Ana. Sabes, eu gostava ainda de voltar a ver o segundo disco, que a gente não conseguiu ver bem. Vira só um pouquinho mais. Mais alto um pouquinho. Sim, ok. E podia mostrar mais um bocadinho desses botões lindos, que eu tenho seguido esse painel, eu tenho seguido. Não foi este, esse é maravilhoso, esse eu não conhecia. Mas o outro com a poesia bordada. Que lindo, maravilhoso. Muito lindo. Não estamos a ouvir. Com a poesia bordada eu posso buscar para mostrar para vocês, porque não está aqui comigo. É uma colcha, eu tenho as fotos. Okay. Então, sim, depois punha num vídeo assim. No Instagram, então, o meu Instagram, na verdade, no Instagram tem, se quiser conhecer também o trabalho, está todo no Instagram, e tem o meu site, que é www.brancalescher, e no Facebook tem tudo que eu estou falando, está no Instagram e no Facebook. Então, eu acho que as fotos da colcha tá ali. É bem bonito, assim, essa poesia tem os quadradinhos. Eu dei muita sorte, eu comprei uma colcha que ela era toda de quadradinhos, sabe? E eu ia pedindo para os amigos também desenharem, né? Então, foi muito legal, assim, porque muita gente colaborou, sabe? Na feitura da colcha. Eu vi no outro dia, quando começou a colocar os quadros bordados, eu adorei aquela imagem, ficou muito colorida. Que legal. Eu acho que essa imagem é a tua música. É tudo colorido. Gostei muito de conhecer em Lisboa, foi breve, não é? Estivemos em Lisboa no Festival da Poesia, mas foi maravilhoso. Isso, é verdade. Estou super curiosa, gostei muito do vosso show. Que legal, obrigada, que bom. Então, esse bordado aqui, ó, eu fiz numas, como chama isso? Peneiras, são peneiras, entendeu? Sim, ficou espetacular, a ideia é muito brilhante. Lá está, formas de poesia escritas e bordadas e campadas. Isso. Mais uma mulher valorosa que a gente conseguiu convidar.
por ter Obrigada. aqui conosco. Não hesitem, deixem os vossos endereços, as vossas páginas, os vossos blogs. Mandem tudo por e-mail. Então eu vou aproveitar e pedir para vocês se inscreverem no meu canal do YouTube. Isso é muito legal. Para todos que assistirem a nossa passagem, virem lá ver depois disso tudo, os vossos trabalhos, vossas poesias, vossos escritos, músicas, pensamentos, tudo. Estou super contente de ter todos aqui comigo, maravilhoso, um momento fenomenal, estou a gostar muito. E agora vamos passar a muito obrigado. Gostava também de saber o que é que a minha amiga Ana Reis, que eu também conheci em Lisboa pessoalmente, o que é que ela tem para nos contar, como é que foi o percurso dela, quais são os sonhos realizados, porque ela também tem uma bagagem enorme, muita paciência. Conta para nós um bocadinho, Ana. Boa tarde. Boa tarde a todas. Brasil, Lisboa, Suíça, desde Itália. Mas amanhã vou para a Espanha. Então, eu sou Ana Reis Carvalho Martí. Antes, eu fui portuguesa. E o meu nome era Ana Maria dos Reis Martí Orengo de Carvalho. Tudo isso. Não, porque eu nasci na Espanha, mas meu pai era português. E é português. Quando casou com a minha mãe perdeu, na altura, a nacionalidade espanhola, e então eu nasci em Espanha, de mãe também portuguesa. Então, eu, nascida na Espanha, fui portuguesa até os 18 anos. Depois, mudei a nacionalidade. E cambiaram cambiou o apelido de Ana Maria dos Reis Martí de Carvalho ao contrário, Carvalho Martí, mas eu era antes Martí Carvalho. Bem, não é um problema, é uma questão de identidade, mas a minha identidade é muito espanhola, mas o meu sentimento, às vezes, é muito português, porque eu tenho uma relação com a minha infância portuguesa muito profunda, muito íntima. E é por isso que eu comecei a escrever em português depois de morrer a minha mãe. E isso foi um ano antes da terceira edição do Festival de Poesia de Lisboa. Ok? E então apresentei uma poesia das minhas lembranças, dos sabores, do pão, da manteiga, do café português, que tinha na minha mente uma lembrança que fez-me muito bem, como um bálsamo da minha alma. E a partir de agora, a partir desse momento, que comecei a querer escrever numa língua que não é materna, mas que é paterna. Mas também tenho dentro do meu coração e do meu cérebro. Então, nada, a minha profissão é professora de língua espanhola na universidade mais antiga de toda a Europa. E mesmo é a mais antiga. Sim? O português é muito importante, Ana, e todas vocês. Neste momento, tem mais de 400 alunos de língua portuguesa na Universidade Italiana. Temos professor de português de Portugal e temos português também do Brasil. E eles podem escolher. Também tem literatura portuguesa, linguística portuguesa, que é a mesma para todos. Mas posso dizer agora que o português, que antes não tinha muita atenção por parte do italiano, há 5 anos para aqui, que começou a ter uma importância muito grande. Bem, eu, na pandemia, publiquei uma dissertação sobre o estudo do espanhol na Itália através das gramáticas, desde o 1492. Quer dizer, é muito interessante do ponto de vista historiográfico. Então, é verdade que as minhas dissertações ou pesquisas estão escritas em espanhol. É a língua da minha profissão, é
dos meus estudos acadêmicos, ok? Mas a língua do meu coração é a língua portuguesa. E então tenho aí sempre essas poesias, às vezes naif, não? Porque o meu sentimento é grande, mas é breve e conteúdo dentro da palavra. Tenho aqui o Festival de Poesia de Lisboa e outras poesias mais que estão por aqui. E eu adoro a língua portuguesa. A língua portuguesa, para mim, é muito doce para a poesia, porque o espanhol tem muita força, mas é um bocadinho mais rígido quando as pessoas escutam a poesia espanhola. É muito bonita, mas é muito mais rígida. A língua portuguesa é muito mais doce, não? Desde o meu ponto de vista. E gosto muito destes encontros, Ana, também do Festival de Poesia de Lisboa, porque tem muitas pessoas do Brasil, de Portugal, com diferentes visões da vida, de pronúncias diferentes, e adoro esses momentos tão lindos que vivi em Lisboa também, e outra lembrança, os festivais de poesia de Lisboa. E nada, eu agora estou muito focalizada na parte didática da minha vida, porque também durante a pandemia escrevi um novo método para ensinar a língua espanhola, desde a programação linguística à neurolinguística. Então, publiquei um método neurolinguístico para o ensino do espanhol de uma maneira eficaz e muito mais rápida, porque os programas acadêmicos estão um pouquinho atrasados. Estamos numa nova era e temos que ir para frente. Eu moro num país muito antigo, Itália é muito bonita, mas deveria modificar os programas de ensino, fundamentalmente porque as línguas são o aspecto mais importante da vida, porque uma língua acompanha as várias esferas do mundo. E quero dizer também que eu também tive, desde pequena, muitos contatos com música. Meu pai é um cantante de fado, canta fado. Enamorou, apaixonou a minha mãe cantando Granada a portuguesa, com acento português. Não, meu pai canta ainda Granada, uma maravilha, mas com o seu acento português. Não? E também estudei ballet clássico. Sara, eu fiz 15 anos de ballet clássico e depois deixei tudo, porque a vida às vezes será um fado, será o destino, não sei. Adoro as artes, gosto da escritura, gosto de dançar, não canto, mas animo para dançar. E nada, muito prazer, porque verdadeiramente vocês são geniais, todas vocês. É muito agradecida, muito obrigado, Ana Mendes Oliveira, por ter me permitido estar aqui com todas vocês. Afinal, tantas coisas diferentes, não? Ana, é maravilhoso ouvir-te e ver-nos que tens assim uma garra assim, inquieta. Exato, de pertencer assim ao mundo inteiro. A Ana não precisou, mas ela vive em Bolonha, daí a universidade mais antiga da Europa. Por acaso é uma cidade maravilhosa, eu gostei muito de visitar. Aliás, a Itália eu visitei, já não posso dizer quantas vezes, porque nós estamos aqui mesmo pertinho, né? Eu estou a uma hora muito e meia perto. da fronteira. Eu estou a uma hora e meia 3 horas a Milão, 3 horas, não é nada. Certo, e então pronto, não só porque aqui também temos como língua o italiano, mas eu também estive a estudar em Milão, assim, nos meus tempos mais jovens, e pronto, nós aqui temos as 4 línguas oficiais, não é? Mas cada cantão, cada estadozinho tem o seu dialeto ainda, mas o predominante é o alemão, e há 5 regiões, 5 estadozinhos que falam francês. Eu estou num desses estadozinhos, mas na escola aprende-se o italiano, o alemão, o romanche e o francês.
Então, daí, não, mas eu comecei primeiro em Milão. E o italiano sempre me ficou aquela musicalidade. E falando Sim, de poesia, eu gosto muito da poesia italiana também. Isso sim, seria uma sim. aventura para nós, um desafio um dia, encontrarmos todas e lermos uma poesia, cada uma numa língua diferente, ia ser maravilhoso. Fica a dica, Sì. não sabe ainda? No, italiano também è la dolce vita, tutto La bello, dolce bellissimo. vita. Sì. E Exatamente. não diz que o meu marido não é italiano, não é português, não é espanhol. Eu Ainda sei de onde pior, ele é, ainda é mais indiano, é da longe. Índia. Indiano. Meu avô esteve em Goa, morando 15 anos em Goa. Sim? E quando era pequena, meu avô falava sempre dessa Índia, 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 o frango, o carril de frango. Olha, que não foi que fui viajar à Índia e Me aí conheci apaixonaste. aqui o meu marido. Ainda pior. Ainda melhor, porque aí foste bem mais longe, mas isso é Muito talvez longe. a genética portuguesa de ir para além mar, para além Sim, fronteiras, dar a volta ao sim. mundo, assim como a música, as letras, não é? E acabamos por dar a volta ao mundo entre nós. Já viram isto? É verdade. É verdade. Então, vou-vos deixar a palavra. Muito obrigada, Ana. Se alguma de vocês quiser dar mais Obrigada. uma dicasinha para uma futura escritora, para mais jovens, menos jovens, quem quiser tomar a palavra, agora esteja à vontade. Eu vou-vos deixar um momentinho, com licença. Ana, fiquei curiosa para saber de onde você é, que você tem sotaque português e você mora na Suíça. Conta pra gente você. Assim, eu sou angolana, portuguesa, e daqui. Então, é assim uma mistura, sou uma ocupante do planeta. Que lindas as misturas. Por acaso estou muito satisfeita de conciliar esta abertura da minha família, que provocou assim nascimentos de pronto, os meus irmãos têm uma outra cor, mas temos as mesmas feições, não há que enganar. Uns tiraram mais ao pai, uns tiraram mais à mãe, uns mais à avó, e inclusive o meu filho, que é a terceira ou quarta geração, acho que é a quarta geração, ele tem o cabelo completamente frisado e é maravilhoso encontrar vestígios assim de continentes longínquos, não é? Porque hoje em dia a gente diz estamos a 5 minutos de cada ponto, é verdade. Estamos a 1 hora de avião, pronto. E com a internet então estamos ao lado uns dos outros, não é? Mas é verdade que antigamente era difícil. E conciliar estes mundos, o mundo africano, o mundo europeu, era através do serviço militar, através de expedições, através das missões católicas, evangelistas, e então criou-se assim, inclusive na Goa, tenho família de lá, pronto, Goa é descendentes maravilhosa, portugueses. maravilhosa. E eu sei que ainda há pouquinho tempo eu tive um programa, justamente ainda há ruas inteiras escritas em português. E, portanto, é assim, a nossa mistura vem assim do mundo. Do É mundo dos verdade. navegantes, dos descobridores, temos ancestralidade Sim. em nós e eu faço muito, tenho muito, como é que eu dizer, faço questão que os meus filhos pertençam a todos os grupos. Não distingo nem outro, mas faço questão que eles falem as línguas de todos, que consigam comunicar tanto de um lado como do outro, como aqui. E para mim isso é bom. E daí volto à escrita em dizer que o que eu lego em português e em francês, é para mais tarde, se um dia algum deles quiser ler o que é que a mamãe pensava naquela altura, deixar qualquer coisa para eles, exatamente. Estou a aprender entre nós um bocadinho o Umbundo e o Quimbundo, que é da origem da minha avó materna. É um desafio muito grande, tenho que confessar, porque mesmo se eu falo várias línguas, esse é um desafio, porque não tem nada a ver nem com latim, nem com nada. Não. Pronto, minhas queridas, quem é que quer tomar a palavra? Obrigada pela pergunta, Branca. Não, acho que é Catarina. Eu gostaria de fazer 2 agradecimentos.
o primeiro agradecimento à Ana Mendes por essa oportunidade. Agradecer também à Adriana Maric por essa oportunidade, né? Essa oportunidade de estar com mulheres, né, do outro lado do Atlântico. E também quero agradecer a ALB Campos dos Goitacazes, né, que é uma das academias a que pertenço também, em que eu sou primeira secretária. Agradecer a oportunidade de estar nessas lives, porque tudo começa em 2020, no início da pandemia, em que recebi o convite da ALB Campos dos Goitacazes, por meio da nossa presidente Sol Figueiredo. Quero também ressaltar meus livros. Um deles, esse aqui, foi o meu primeiro livro, No Calar das Trincheiras, Odoríssimas Rosas, que é um livro de cartas de guerra do nosso pai. O autor é meu pai, Florismundo Barreto, e nós somos os organizadores, eu e meus irmãos. São cartas de 2 contextos de guerra: a Segunda Guerra Mundial e a Revolução Constitucionalista de 1932. Cartas essas que serviram de estudos no meu mestrado em Letras e Ciências Humanas, e ano passado, no início da pandemia, eu lancei Itinerários de Linguagens, Epístolas de Guerras e Memória de Expressão Oral do Clã Madeira Barreto. Esse meu livro foi prefaciado pelo meu orientador, que é, inclusive, quem fundou o Núcleo de História Oral na Universidade de São Paulo, na USP, José Carlos Sebe Balmeir. E o meu livro também infanto-juvenil, Nina, Meu Precioso Jasmim, que vem consagrar esse meu amor pelos animais, né? Eu, inclusive, coloquei no início da minha fala. Então, a minha gratidão, e eu vou terminar a minha fala com 2 poemas para 2 mulheres que, para mim, representam muito na atualidade. A primeira é minha irmã, Nelly Madeira Barreto, em que eu fiz um acróstico para ela. No último verso, eu formo um anagrama de Nelly. E o outro poema é para minha sogra. Eu já não tenho mais a minha mãe, e tenho poemas dedicados a ela também, a minha avó, mas eu amo muito a minha irmã, Nelly Madeira Barreto, minha sogra Cileia Braga de Vasconcelos, e aí eu vou ler esses 2 poemas, vou encontrá-los aqui, quero encontrá-los aqui, entre os meus guardados, né, que eu separei. Só um minutinho. Ai. Espero não... Ah, achei. Encontrei. Para Nelly. Nelly, tu és um brilhante sem jaça, esmero de irmã, exemplo de filha. Luzidio, os teus olhos são vidraça, lânguida e serena que se ergue a trilha, e Nel, presente dos deuses por graça. Esse poema foi constituído em versos decassílabos. E o outro, para minha sogra, outra mulher de brio. Cileia é doce irmandade, idílio do amor em Deus, lealdade e serenidade, esteio dos céus só ergueu, ardor em castiça igualdade. Esse poema está constituído em versos octossílabos. Muito obrigada, reiteradamente, a todas vocês. Obrigada. Muito obrigada, minha querida. Alguém quer mostrar mais um dos seus trabalhos, dizer qualquer coisinha, acrescentar mais qualquer coisa? Não esqueçam de deixar os vossos links abaixo ou por e-mail, assim serão juntos anexados, está bem? Então, aí escrevi a página minha, está em italiano, se alguém quer aprender espanhol.
Perfeito, perfeito. Está bem? Eu queria só agradecer de novo a Ana e a Adriana e falar que eu acho a Adriana Marim que, assim, um espetáculo, assim, eu fico impressionada com a capacidade que ela tem de reunir tantas mulheres e fazer tantas coisas, e eu sempre fico pensando como ela dá conta e como ela tem tempo de fazer isso. Eu acho muito legal, eu fico muito orgulhosa de conhecer ela e você também, Ana, e acho parabéns para vocês. Legal. É isso. Muito obrigada, Branca. Obrigada. Mais alguém quer dizer mais qualquer coisinha? Ana? Ana, eu Sim. Alguma Está coisinha? bem. Olha, vou ler uma poesia pequena, Sim, está à vontade. que tem a ver com o lema italiano que era pane, amore e libertà. É em português. Pão, amor e liberdade. Povo, amor e irmandade. A luz da esperança estou vendo chegar. A mão da criança, as nuvens passar. E a vida que chama, a chama da luz. O coração escuta, e luta, e ama, e abraça uma estrela, um pé na terra, uma mão na luz, não na lua. A chuva caindo, o mundo sorrindo, o coração no centro, o amor por dentro. Pão, amor e liberdade para toda a humanidade. No horizonte brilha o futuro, limpo, extenso, sem muros. Escuta essa voz, que baixinho te fala ao ouvido. Escuta essa voz e caminha comigo. Bem, pequenina, pequenina, Mas timidamente. conseguiste traduzir em português, é maravilhoso, porque eu conheci em italiano justamente. Muito obrigada, Ana. Desta Essa gosto amiga muito porque é pequena. é muito bonita. Obrigada. Bom, resta-me a mim também, não é? Agradecer a oportunidade, agradecer à Ana o convite, à Adriana também, realmente, pelo trabalho fantástico que ela tem de pôr todos estes movimentos, todas estas sessões, parcerias, partilhas, poder realmente pôr isto a funcionar. E eu tive o prazer de falar um bocadinho mais com ela, porque vou fazer um artigo sobre o Mulherio de Portugal, o Mulherio das Letras de Portugal, na revista para a qual escrevo, e pedi à Adriana, portanto, no mês de setembro, no dia 1, vai sair uma revista online, que é LKN Magazine Portugal, e irá estar lá um artigo dedicado ao Mulherio e a falar um bocadinho ali da Adriana e da Infinita também. Portanto, depois eu posso deixar aqui no chat esses endereços para, se quiserem também participar e para também poderem ver. E pronto, agradecer estar aqui no meio de vocês. Eu sinto-me assim muito pequenina, porque vocês são tão ilustres, têm tantos trabalhos tão maravilhosos nas letras, nas artes. Eu, pronto, sinto-me ainda uma criança a começar a dar o primeiro passo, mas fico muito contente por ter estado aqui, por vos conhecer. Espero que haja mais oportunidades de nos voltarmos a encontrar todas e voltarmos a falar mais. Obrigada. Muito obrigada a ti, porque aqui não tem nem mais nem menos, somos todas mulheres, todas temos uma paixão diferenciada e ao mesmo tempo que se reúne, que é a palavra, em canção, em verso, em prosa, inclusive o facto da Branca, por exemplo, conseguir fazer também no físico, não é? Deixar marca sem ser num livro, é maravilhoso, são super talentosas, mas eu acho que nenhuma mede porque está há mais tempo, porque faz melhor, todas temos um grande dom de poder comunicar de dentro para fora e acho que isso é valoroso e acho que há milhares de senhoras assim
de meninas, de crianças que têm uma vontade de expressar e que não sabem como. E talvez por estes encontros a gente consiga formular um desejo e concretizar, ajudar a que elas concretizem também, passando para a caneta o que está na mente, para um lápis, para uma folha, e que alguém consiga ler um dia e valorizar isto também. Eu acho que é isso que conta. Às vezes dizem não é o que se vende, mas é o que se sente, e acho que isso é a verdade. Não é o que a gente vai vender, é que a gente vai sentir, sobretudo é que é importante ao ler. E eu, por acaso, é uma coisa que eu aprecio muito. Agora com a pandemia já não se deu o caso de verificar isso, mas cada vez que eu ia de férias a Portugal, eu ficava impressionada com as pessoas que estavam sentadas naquele centro comercial que se chama Continente, e estavam a ler, de todas as idades, sentados no meio do supermercado, tem aquela biblioteca, aquela livraria que vende livros, e ver pessoas com livros na mão a lerem ali enquanto a mãe faz as compras, o pai ou os avós. Eu achei isso fantástico, é estar ali à mão, o livro estar à mão, os CDs estarem à mão, não só aquele. Eu não tenho nada contra os jogos, até jogo também, até gosto disso. Que temos que nos adaptar um bocadinho aos nossos filhos, né? Às idades deles, isso. Mas é o facto de estar ali à mão. Não, antigamente o livro era posto na parte mais alta, não é? Não sei se lembram. Os melhores livros estavam em cima, na parte de cima da biblioteca, e ninguém tinha direito de entrar, era só para o pai, o avô. E hoje não, hoje os livros estão desde o primeiro, a primeira prateleira até em cima, não é? E às vezes até em cima tem os bibelôs, mas em baixo estão os livros acessíveis a todos. Isso é uma maravilha. Eu acho que mudou um bocadinho o conceito na família. Isso também é muito bom. Em todo caso, eu quero agradecer à Adriana de nos ter permitido este encontro maravilhoso, de vocês terem, sobretudo, dedicado esta hora de almoço para pelo menos 2 pessoas passarem-nas connosco. Eu sinto muito, não posso oferecer o almoço, mas estamos longe. Mas quem sabe um lindo encontro em Portugal, com nós, com todos. Muito obrigado. Um bacio para a Itália. Beijo. Prego. Auguri a tutti. Beijo, obrigada. 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 Um beijo. Tchau, tchau. Eu vou contar convosco para mais um encontro, ok? Eu não vou hesitar em contactar-vos, tá? Vamos a Pode, Goa. pode chamar. Imenso. Muito obrigado. Então, Obrigada a você. Obrigada. proximamente. Tchau. Obrigada a todos. Beijos. Beijos, beijos. Tchau. Tchau. Obrigada.